nome é Gleidson, e o material apresentado neste vídeo se refere à terceira prova da disciplina de Eletrônica Básica, que é relativa a transistores bipolares de junção. Esse vídeo vai ter como base visual algumas imagens, mas principalmente esboços. E na primeira questão, compreendendo o movimento dos portadores através da estrutura de um transistor bipolar de junção e as formas de se polarizar as funções junção base-coletor e junção base-emissor, explique por que a tensão VBE pode ser assumida como 0,7 volts. Então, os transistores bipolares de junção são chamados de bipolares porque a operação envolve os dois tipos de portadores. Por exemplo, na polarização NPN, os portadores majoritários são os elétrons, que correm pelo fluxo do material tipo N para o material tipo P. Quando olhamos a junção base-emissor, nós temos um diodo diretamente polarizado. E quando olhamos para a junção base-coletor, nós podemos entender como um diodo reversamente polarizado. Isso garante para a gente que o transistor vai estar funcionando, operando na região ativa. Caso essa condição não seja válida, ele vai estar operando na região de corte ou saturação ou inverso, de acordo com a tabela. Tanto esse esquema que mostra para a gente o sentido do fluxo dos elétrons, quanto essa tabela foi retirada das aulas. Eu tentei encontrar um modelo NPN na internet fácil visualização, porém eu não encontrei. Mas ele exemplifica bem, apesar desse aqui ser PNP e o citado ser NPN. Quando o transistor está funcionando na região ativa, nós conseguimos operar ele da forma que desejamos para essa avaliação. E no caso, ele precisa, quando ele passa da região P para a região N, ele precisa vencer a região de depressão. Quando ele vence essa região de depressão, a corrente flui normalmente. E assim como o diodo, esse disparo acontece em aproximadamente 0,7 volts. Por isso podemos assumir que a tensão base-emissor é de 0,7 volts. Na segunda questão, vai pedir para relacionar as correntes de coletor, de base e de emissor. E como pedido na questão, a melhor forma de entender é olhando para o circuito, para os cálculos e para o gráfico. Bom, começando pelo circuito, a corrente, podemos utilizar esse daqui como exemplo. A corrente vai correr do coletor, vai sair de VCC e vai fluir do coletor para o emissor. E uma pequena quantidade seguirá para a base. Essas são as chamadas corrente de base, corrente de emissor e corrente de coletor. E a corrente de base ela é muito menor do que a corrente de coletor. Esse fator é dado por um parâmetro chamado beta, que representa quantas vezes menor IB é do que IC. E no gráfico nós podemos ver, de acordo com o beta, o dado pela avaliação de 253, que enquanto a corrente IC vai crescendo na casa de miliampere, o seu equivalente na corrente da base está em microampere, muito menor do que, no caso, são 1000 vezes menor do que a corrente de coletor. E a corrente de emissor é dada por um fator de beta mais 1 IE. Se pegarmos um beta, por exemplo, de 100, enquanto o IC será 100 IB, IE será 101 IB, tornando esses valores praticamente iguais. Iremos assumir o mesmo valor para os dois durante toda a avaliação, já que eles são muito próximos. Já VCE, como ambos utilizam a mesma corrente, tanto IC quanto IE, quando olhamos para uma malha de saída, que será apresentado mais para frente, nós temos que VCE vai ser sempre igual a algo que relaciona, no caso aqui temos IC, e se quando tivermos o resistor que estabiliza o emissor, IE também valerá IC. Então, ambos que são responsáveis por influenciar a VCE diretamente. A terceira questão pede para elaborar um circuito estável do emissor, com polarização estável do emissor, como havia citado anteriormente. Para esse circuito, algumas pré-definições são necessárias, que envolvem as escolhas do projetista. Vou abaixar um pouquinho aqui mais para a gente poder ver o circuito e as escolhas que foram feitas. Bom, a avaliação pede para a gente assumir que VDD seja 10 mais o nosso último número do RA, que é 3. Então, no caso, VDD será de 13 volts. E C, eu adotei 2 mA,
O beta já foi dado de 253 e, de acordo com folha de projeto, escolhi 50% para VCE, 40% para VRC e 10% para VRE. E o VBE, como dito na primeira questão, é adotado como 0,7 volts. Inicialmente, nós pegamos a malha de entrada, separamos do circuito a malha de entrada e vamos fazer a lei de Kirchhoff das tensões. VDD menos a tensão em RB menos VBE menos a tensão em RE vai ser igual a zero. Como os parâmetros que nós já definimos, conseguimos definir que VRE vai ser igual a 10% de VDD, ou seja, 1,3 volts. Como IE é equivalente a IC, que é igual a 2 mA, conseguimos retirar o valor de RE, que é 650 ohms. Esse valor é comercial, então podemos adotá-lo. IB vai ser beta vezes menor do que IC, ou seja, 2 mA dividido por 253, que vai ser igual a 7,9 microampere. De novo, muitas vezes menor do que a corrente de coletor. E IE, como eu disse, vai ser aproximadamente IC. Voltando para a lei de Kirchhoff das tensões, nós conseguimos retirar RB com todos esses valores que já possuímos, que vai ser igual a 1,39 megaohms. Porém, esse valor não é comercial. O valor mais próximo comercial é de 1,38 megaohms. Depois que analisamos a base de entrada, a malha de entrada, podemos analisar a malha de saída, que, como definido lá no projeto, vai ser dividida em 40% em VRC, 50% em VCE e 10% em RE. Assim, nós conseguimos retirar o valor de RC, que vai ser igual a 2K6 ohms, ou 2.600 ohms, e esse valor é comercial, então podemos adotar. Utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, conseguimos encontrar o VCE, que vai ser diretamente influenciado pelo IC, como eu havia dito anteriormente. Esse valor de VCE, neste caso, vai ser de 6,5 volts, e também conseguimos encontrar a corrente de saturação, que é quando este VCE vale 0 volts. Essa corrente de saturação no coletor, a corrente coletor de saturação, será de 4 mA. Então, na questão 4, nós vamos completar o circuito, fazendo a versão completa dele e fazer um modelo de pequenos sinais e ver como que vai ser o sinal de saída amplificado. Bom, o modelo completo, nós acrescentamos um pequeno sinal de entrada de 0,5 mV e uma resistência de 10 ohm, também foi escolha de projetista. E adicionamos capacitores de filtro de 100 microfarad para filtrar o sinal CA e temos uma amplificação mais limpa no sinal, um sinal mais limpo. E bom, vamos partindo direto para o modelo de pequenos sinais, ou seja, vamos avaliar o circuito apenas vendo os pequenos sinais, ou pequeno sinal de 0,5 mV lá na entrada. Para isso, nós vamos transformar as fontes de tensão CC em terra e como a impedância dos capacitores é muito baixa, nós vamos tratá-los como curto-circuito. Já o transistor, ele pode ser visto como um diodo e uma fonte de corrente. Isso acontece porque os transistores bipolares são, em essência, dispositivos controlados por corrente, por fonte de corrente, ou seja, uma fonte de corrente controlada por uma corrente de outro ramo do circuito. Enquanto isso, o diodo é analisado pela sua resistência, gerada pelo pequeno sinal que equivale a 26 mV, dividido por IE, que é a tensão do emissor, a corrente do emissor. E chamamos essa resistência de RE, que ainda leva o fator beta, vamos chamá-la de beta-RE. Essa tensão, essa resistência, nós vamos ver aqui que vai equivaler a 3.289 ohms. E a corrente que vai ser da fonte de corrente vai equivaler a beta e B. Esse B é um B pequeno de pequenos sinais. A resistência de saída, ela varia de 40 kΩ a 50 kΩ. Para o projeto, nós assumimos 50 kΩ. A partir do modelo de pequenos sinais, como é dito, a gente consegue fazer a caracterização do circuito, encontrando as impedâncias de entrada e impedâncias de saída. A impedância de entrada é dada pelo paralelo de RB com beta-RE. Porém, o valor de RB é muito maior que o valor de beta-RE. Então, quando fazemos o cálculo, o valor da impedância de entrada vai ser praticamente beta-RE, que é 3.289 ohms.
acabei esquecendo de colocar a simbologia aqui. ZO, que é a impedância de saída, vai ser então um paralelo de RC com RO. E o mesmo caso para aqui. O RO vai ser muito maior do que o RC. Então, praticamente, a impedância de saída será RC, 2,6 kΩ. Com todos esses dados em mãos, nós podemos retirar o sinal de entrada e o sinal de saída. O VI vai ser igual, utilizando o divisor de tensão, nós vamos encontrar que VI vai ser aproximadamente VI, que é 0,5 mV. Isso acontece novamente porque o RB vai ser muito maior do que o R de 10 ohms que nós temos. A corrente em B e B nós encontramos dividindo VI por beta RE. Esse valor vai ser 0,15 microampere, esse pequeno sinal. E já a tensão de saída vai ser a queda de tensão em RC, que vai ser dado vai ser na verdade o contrário, pois este sinal está defasado 180 graus em relação ao sinal de entrada. Bom, menos beta e B, que é o valor da corrente vezes que passa por RC, vezes RC, vai dar para a gente um sinal de saída de menos 0,1 volt. Podemos utilizar agora para encontrar a amplificação, tanto o sinal de saída sobre o sinal de entrada, como esta fórmula da redução da equação. E nós vamos encontrar que a amplificação de sinal é de menos 200. Isso podemos ver aqui também, finalmente, nos gráficos, onde a tensão de entrada vai ser uma senoide, que tem o seu pico em 0,5 mV, enquanto a tensão de saída, o sinal de saída, vai ser invertido em relação ao sinal de entrada e vai ter seu pico em 100 mV, 200 vezes mais do que a tensão de entrada.